Se o Maurício quiser ficar ali, ele pode ficar na liberdade, viu? Ele saiu para tomar água. Amém. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com a minha voz um pouquinho debilitada, porque ontem apareceu uma fumaça lá na festa, e aquela fumaça, ela é contra a minha garganta. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Isaías 40. À medida que você for encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Isaías 40. Todos que acharam, diga assim, amém. Vamos lá então, verso 18. Isaías 40, verso 18. Minha versão é a NVI. A quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus vem, sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas a chama pelo nome. Se você não entendeu, o texto que eu acabei de ler diz que Deus, Ele coloca as estrelas em ordem e as chamas, todas elas, pelo seu nome. Pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, não ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Só de dois aqui nessa igreja. Eu vou ler de novo, que talvez você assuma esse Deus. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável.
Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. 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 Senhor Deus, exaltado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Fala conosco nessa noite, Jesus. Eu não tenho nada para esse povo, mas o texto que eu acabei de ler, só de ler ele, eu já fui ministrado. Então, Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Eu vou ler de novo o verso 18 e o verso de número 25. E eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção. Olha o que o verso 18 nos diz. A quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Verso 25. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. A pergunta que eu faço aqui nessa noite: com quem você tem comparado a Deus? O que Deus representa para você? Eu queria que o Cassim jogasse para mim aqui na tela agora, e se for possível apagasse para mim as luzes ali, para me mostrar duas imagens. Está ali um monumento no Rio de Janeiro, chamado de Cristo Redentor. Pode deixar na primeira. Muitas pessoas, elas olham para essa imagem, para esse monumento, para esse poste ídolo, e eles têm uma figura, vem à mente deles, Jesus, o nosso Deus. Há outras pessoas, agora sim, Cassim, pode colocar aquele pingente de ouro, que quando olham para uma imagem como essa, feita de ouro, remete à mente deles também um Jesus sofrido, com a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, remete a ele algo sagrado. Há uns que até pegam e dão um beijinho, como dizendo assim: eu estou beijando a Cristo, eu estou beijando ao nosso Deus. Pode tirar a imagem. O texto que nós acabamos de ler, o profeta Isaías, ele está repreendendo o povo de Israel. GG, por gentileza, liga para mim as luzes. Só aqui do altar tá bom para mim, as duas de cima. Amém. O profeta Isaías está repreendendo o povo de Israel, que passou um tempo na Babilônia, e começou a entender, a inculcar, que Deus tem formato, que Deus tem tamanho, que Deus tem cor e que Deus tem forma. E muitos de nós, crentes, batizados, que fizeram profissão de fé, que desceram as águas, que levantaram as mãos, estão com essa mesma perspectiva. Talvez não propriamente nesse sentido aqui, mas diante de um problema, diante de uma adversidade, o Deus de Israel Todo-Poderoso, ele começa a diminuir de tamanho. Ele começa a ficar pequeno, porque o problema nosso, ele parece que é maior do que o nosso Deus. A gente começa a imaginar na nossa mente um Deus que tem alguns metros, alguns centímetros e algumas formas. E é por isso que a gente começa a entrar em pânico, é por isso que a gente fica de forma desconfortável, e é por isso que a nossa fé, muitas vezes,
ela é abalada. Porque existe uma cultura grega, romana na nossa mente. Nós somos pessoas que precisamos de amuletos, precisamos de objetos. É por isso que tem muita igreja que faz campanha com objeto e é um sucesso. O martelo do juiz de Deus, a chave que abre o céu, a rosa de Saron. E por que isso? Porque da mesma maneira que houve uma lavagem cerebral no povo de Israel, infelizmente a nossa mente também está assim. E Isaías 40, ele vai nos convidar a fazer uma comparação de quem é o nosso Deus. O verso 18 começa assim: a quem vocês compararão a Deus? É uma pergunta que não era para ser feita. É uma pergunta que não era para estar escrita. E sabe por que está escrita? Porque nós comparamos o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Alfa e Ômega, a coisas dessa terra. Nós comparamos o nosso Deus a uma enfermidade. Nós comparamos o nosso Deus a um casamento que está indo para o divórcio. Nós comparamos o nosso Deus a um filho que está fora dos caminhos do Senhor. Nós comparamos o nosso Deus com as nossas dificuldades. Eu quero te convidar nessa noite a repensar quem é o Deus que você serve. Qual é a imagem, a concepção, o conceito que você tem do Deus que você serve? O verso 22 vai dizer o seguinte: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Aqui o profeta Isaías está dizendo que eu e você, diante do nosso Deus, não passamos de um pequeno inseto. E eu quero louvar a Deus pela vida do profeta Isaías, porque ele falou muito de mim, Vânia, quando ele me chamou de gafanhoto. Porque eu, diante de Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada, eu não sou nada, porque Ele é tudo, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele é eterno. E por quê? Porque nem gafanhoto eu posso ser chamado. Olha que interessante que está aí no verso de número 23. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Está falando de gente de patente alta. Está falando de gente que tem autoridade, que tem poder, que tem majestade, que tem glamour. Se Deus faz isso com príncipe, com juiz, Ele não vai fazer com gafanhoto. Eu não sei se você pegou até agora, mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que você serve um Deus que Ele não se compara com nada, com ninguém que você viu e que seus olhos já contemplaram nessa terra. Olha o verso de número 24. Mal eles são plantados, ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus vem, sopra sobre eles, e eles murcham como um redemoinho, os leva como palha. Sabe o que é isso aqui? Está falando da minha vida e da sua vida, que é passageira. Está falando que nós mal somos plantados, mal a gente pisa nessa terra. Daqui a pouquinho a gente murcha e vem um redemoinho e nos leva embora. Essa é a perspectiva sua e minha. Eu estou vendo muito crente achando que é imortal. Eu estou vendo muito crente protelando para pedir perdão e para liberar perdão. Eu estou vendo muito crente demorando para fazer conserto e voltar para a casa de Deus. Eu estou vendo muito crente achando que vai dar tempo e não vai.
Porque aquele que planta, ele não diz o dia que ele vai colher. Sexta-feira, a nossa alma se entristeceu muito, sepultando o nosso amado pastor Elias, um homem de Deus, servo, fiel. Ninguém que está aqui nessa noite sabia que ele ia morrer. Ninguém sabia. Ninguém esperava. E a pergunta que eu faço: por que você tem certeza que você vai ficar? Por que você acha que amanhã você vai estar com vida e com saúde? Nós precisamos entender que assim como ele planta, ele arranca. Ele manda um sopro, a gente murcha e o redemoinho leva. Verso 25. Com quem vocês me compararão? Todas as vezes que você fala assim, não tem jeito, você está dizendo para Deus assim, eu estou te comparando com o meu problema. Aliás, não. Comparar Deus com o problema é dizer que Deus está no mesmo nível que o problema. A gente não compara Deus com o problema. Nós colocamos o nosso problema bem maior do que o nosso Deus. Com quem vocês compararão o nosso Deus? É um povo que atravessa o mar sem molhar os pés e reclama de água amarga. É um povo que bebe água doce e que daqui a pouco reclama que está comendo pão todo dia. É um povo que quando vem os passarinhos, eles começam a achar outra coisa para poder reclamar. Porque o Deus provedor que abriu o mar, que mandou o pão, que mandou o passarinho, ele não se compara com essas coisas. O que você veio buscar aqui nessa noite? Eu quero te apresentar o Deus de Isaías. Verso 26. Que pena que nós temos aqui um telhado. Mas eu quero te convidar, se você puder depois, pegue o seu carro, sua moto, e vai num lugar, numa roça, numa zona rural, onde não tem iluminação, e faça o que o profeta Isaías está te pedindo. Erga os olhos e olhem para as alturas. Quem foi que criou tudo isso? Aquele que põe em marcha, sabe o que está dizendo aqui? Estrelas em fileira, marcha. Olha só o que o texto diz. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Está fazendo aqui uma comparação de estrela com soldado. E o comandante conhece toda a tropa pelo nome. E o texto diz, e a todas elas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Vocês já olharam para o céu lá na escuridão? Parece que a quantidade de estrelas que a gente vê na cidade não é 1% da quantidade que a gente vê quando a gente está no litoral, está na praia, está na roça. Agora imagina um Deus que põe essas estrelas em fileira, como um exército, e chama elas pelo nome, cada uma delas, e elas comparecem e falam assim, sim Senhor, eu estou aqui. Será que esse Deus não sabe o que você está passando? Será que Ele não sabe da sua gemida de noite, de madrugada? Será que esse Deus não consegue ver a sua lágrima que você está derramando? Com quem você vai comparar esse Deus? Você está comparando esse Deus, sabe com o quê? Com o seu divórcio. Você está comparando esse Deus com o seu desemprego. Você está comparando esse Deus com a atual situação. Eu quero dizer para você, Ele é o Todo-Poderoso. Verso 27. Segura que lá vem lapada.
Por que que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? Quando a gente pergunta assim, quem é Israel de Deus aqui? Para coisa boa, todo mundo quer ser Israel. Quem é Israel aqui hoje? Ouvindo as palavras de Isaías. Quem é Israel aqui hoje? Quem é Jacó aqui hoje? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Olha que os questionamentos desse povo é o mesmo nosso. Por que é que está demorando tanto? Por que é que Deus ainda não agiu, Deus ainda não fez? Verso de número 28. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Aqui não está falando para gente neófita, não está falando para gente que não conhecia Ele, não. Aqui está falando para gente que já teve experiência, gente que já viu milagre, gente que já viu o mover de Deus. Olha para mim, será que você não sabe, nunca ouviu falar que o Senhor é o Deus eterno? O currículo dele é fraco. O Criador de todas as coisas. Ele não se cansa e nem fica exausto. E sua sabedoria é insondável. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Verso 29. Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem força. Vocês já viram desenho ou filme onde é aplicado injeção de adrenalina? O sujeito está lá morto lá. Aí daqui a pouco ele toma uma injeção e dá aquela... O Senhor Deus, Ele tem uma injeção santa, que quando Ele aplica em nós, a gente está arrastando, já não está aguentando mais, está igual o povo de Israel. Cadê o Senhor que o Senhor não aparece? Cadê o Senhor que eu não estou conseguindo mais ficar em pé? Minhas pernas estão cansadas, os meus joelhos estão vacilantes. Cadê o Senhor? 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 Com quem vocês irão comparar o nosso Deus? Pastor, eu sou jovem. Tem para você também. Verso 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Nós estamos vivendo uma geração de uma juventude cansada. Menino de 10 anos dizendo que está estressado. Meu menino de 6 anos, Santuza, o Levi, que me disse, ora por ele para nós batizar ele antes do tempo. A GG está dando aula para ele particular, para ver se ele lê mais rápido. Quinta-feira ela foi lá, e eu falei com ele assim, ó, você pega hoje, aprende tudinho, vai dar certo um negócio aí. E ela chega toda empolgada com ele, eles oram antes. Com 10 minutos, ele virou para ela e falou com ela assim, ó, eu não vou ler hoje não. Mas por que você não vai ler? Não, porque eu estou cansado. Irmãos, menino de 6 anos, irmão, acorda meio-dia. Ele acorda meio-dia, não procura comer, procura Todd. Nós estamos vivendo uma geração de juventude que os meninos estão mortos. Tem um aqui que agora virou artista e está tocando fora. Eu já falei com ele já.
o mês que ele não vier na escola dominical, ele vai ficar o mês inteiro sem tocar fora. Porque existe vigor para ficar até 2 horas da manhã, no Free Fire, nos negócios lá. Aí de manhã vem um cansaço mortal na escola dominical. Pastor, estava assim, cansado. Você cansa de ver eles falando. Estou te falando sério, é um negócio assim, tem que orar, pega na gente. Aí essa semana ele me ligou, mas liga mansinho. Ô chefe, fui convidado para tocar quinta-feira. Como é que tá aí? Falei, ó, é a última. Se faltar na escola dominical, você não precisa nem de me ligar. Você não vai não. Então, meu filho, pega aí o verso de número 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor, ele renova as suas forças, eles voam bem alto como águia, eles correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Se for para Jesus, pode melhorar aí. Vocês estão precisando dessa força. Vocês estão precisando de tirar da mente um Jesus crucificado, sofrido, com a coroa de espinho na cabeça. A imagem de Cristo no meu coração é de um leão rugindo. A imagem de Cristo no meu coração, na minha mente, é de um gigante, de um valente que despedaça grilhões, arrebenta correntes e liberta o cativo e o oprimido. Crente que anda de cabeça baixa, humilhado e pisado por Satanás. Olha aqui para mim, você foi adotado por Cristo. E você agora é filho. Quem anda de cabeça baixa é escravo. Vocês estão precisando estudar a paternidade para entender quem é Deus na sua vida. Estava conversando com Dante quinta-feira, e ele falando para mim, pastor, as pessoas, elas entendem a graça de uma maneira limitada. Tem gente satisfeita apenas com salvação. Estou salvo, está bom. João 10:10 declara o seguinte: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu não estou falando aqui, irmãos, de ficar feliz de segunda a segunda, não. Eu estou dizendo para vocês que quando vier a adversidade, quando vier o vento, você vai ser fortalecido, porque até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor, eles renovam a sua força como da águia. Porque se não for assim, irmãos, não vale a pena não. Porque se não for assim, é melhor a gente entregar o ponto, abandonar a nossa fé e ir para o mundão. A pergunta que eu faço aqui nessa noite: com quem vocês compararão o vosso Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus.